A segunda-feira colorada foi um dia de lamber as feridas após a derrota pelo placar de 2-1 contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Os trabalhos recomeçaram no CT Parque Gigante, pensando no compromisso dessa quarta-feira, decisivo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Roger Machado já dá alguns indicativos de qual time vai mandar a campo, mantendo a ideia tática que colocou em campo na derrota para a equipe do São Paulo. A gente projeta o confronto de quarta-feira com uma boa notícia vindo do lado do clube carioca. A lesão de Thiago Silva enfraquece a defesa do técnico Renato Portaluppi e poderá ser uma arma utilizada pelo Internacional no confronto desta quarta-feira. A gente fala também a respeito do mercado de transferências. Tem negócio que está fechado e jogador que já desembarca no seu novo destino nesta segunda-feira. Falaremos também a respeito de Alan Rodrigues, que fez a sua estreia com a camisa do Inter e falou sobre todo o sentimento deste momento em suas redes sociais. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. O dia foi de muita reflexão, lamber as feridas, sacudir a poeira depois de mais um resultado negativo. A derrota pelo placar de 2-1 contra a equipe do São Paulo dentro do Beira-Rio estabelece o ambiente de crise, o ambiente de tensão, às vésperas de um jogo extremamente decisivo nessa quarta-feira contra a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil. O trabalho aconteceu no CT Parque Gigante, os jogadores fizeram um trabalho principalmente físico, pensando na partida de quarta-feira. E muitos jogadores que serão titulares nessa quarta-feira puderam treinar porque não atuaram durante este fim de semana. Caso do lateral direito Brian Aguirre, do zagueiro Vitão, do meia Alan Patrick, do volante Bruno Henrique. O Alan Patrick e o Bruno Henrique, que estiveram de fora do confronto contra o São Paulo, estarão de volta na partida contra o Fluminense. A tendência é que o Roger mantenha o esquema com 3 zagueiros, principalmente a partir do bom desempenho tido por Gabriel Mercado, que foi um dos destaques do Internacional nesse confronto, mas ele pode mudar o ataque, ele pode colocar Carboneiro e Ricardo Matias, por exemplo, como uma dupla de ataque, opções que ele vai definir nessa terça-feira, no último treinamento que acontece no CT Parque Gigante antes da viagem para o Rio de Janeiro. O dia também foi de reuniões no CT Parque Gigante. Mobilização que foi prometida pelo ambiente colorado para o confronto desta quarta-feira, reunião de diagnósticos e de ações a serem tomadas para que o Inter consiga ter uma maior chance de reversão do quadro de desvantagem da Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. Aliás, reuniões que já começaram depois da derrota para a equipe do São Paulo. Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando bastidores do que aconteceu nos 60 minutos de reuniões no vestiário entre direção, comissão técnica e também grupo de jogadores. É só clicar para assistir o vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira e ter mais detalhes a respeito dos bastidores daquilo que aconteceu na reunião a portas fechadas no vestiário do Internacional. Avançando na pauta, é óbvio que um dos assuntos mais debatidos no ambiente colorado, principalmente o ambiente externo, é a possibilidade de queda de Roger Machado a partir de um insucesso na Copa do Brasil. Essa possibilidade de queda do Roger, ela não foi descartada pela direção. Em vários momentos a gente questionou o vice-futebol José Olavo Bisol, que tratou de não projetar o futuro de uma eventual eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, sendo perguntado diretamente sobre uma garantia a Roger, que ele não deu. E a partir disso, obviamente, que essas especulações elas aumentam. Principalmente por 2 nomes que estão no mercado neste momento. Vojvoda e Tite, que estão sem time e agradam a direção do Internacional. Entretanto, o Tite, por exemplo, é um cara que teve um passado de problemas com D'Alessandro, diretor técnico atual do Internacional. Vojvoda é um técnico muito bem quisto pela direção. Entretanto, é bom que se ressalte. Internamente, nenhum dos nomes foi procurado e, de fato, esse assunto não foi debatido. O assunto da queda de Roger Machado não é tratado pela direção ainda.
Poderá ser em caso de eliminação, deverá ser em caso de eliminação, tratado, discutido, mas não há nenhum tipo de avanço por Tite, por Vojvoda, que são os nomes que estão no mercado e que, obviamente, pelo tamanho desses nomes, aquecem o ambiente de especulações sobre uma troca no comando técnico do Internacional. Projetando a sequência do Internacional para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, teve uma boa notícia vinda do Rio de Janeiro, tá? Thiago Silva teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa e, em função disso, está fora do compromisso de quarta-feira contra o Internacional. Bom, a liderança do Thiago Silva é uma questão óbvia, né? Um jogador experiente, multicampeão, jogador que anos, décadas de seleção brasileira, liderança total da defesa do Fluminense e que fica de fora do compromisso contra o Inter. Uma boa notícia para os comandados do técnico Roger Machado, esse desfalque importante do lado do Fluminense, que lá no Rio de Janeiro está falando muito sobre o desgaste físico que vem tendo pela sequência de jogos. O Fluminense venceu o Grêmio no final de semana pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro, e está reclamando bastante da sequência de jogos, principalmente de um pós-Copa do Mundo de Clubes, onde o Fluminense avançou bastante. Então, lá no Rio de Janeiro, o discurso do Fluminense é que o Inter tem uma vantagem física para este confronto, e a lesão do Thiago Silva é algo que só corrobora tudo isso, tá? Falando sobre o jogo contra o São Paulo, Alan Rodrigues foi um dos destaques do Internacional, tá? Fez a sua estreia com a camisa do clube, foi muito elogiado, não está à disposição para o compromisso contra a equipe do Fluminense, mas ele em suas redes sociais celebrou a estreia que fez com a camisa do Internacional, lamentou a derrota para a equipe do São Paulo, mas ressaltou a alegria de jogar no Beira-Rio, de vestir uma nova camisa, de ser muito bem recebido pelos companheiros, e é um cara que parece ter um espírito de liderança, um espírito de inteligência, de noção de onde está, que chama muito a atenção. É um jogador que já começa a cair um pouco nas graças do torcedor. É claro que só teve apenas 90 minutos em campo, mas rendeu muito bem o Alan Rodrigues na partida contra o São Paulo e deixou uma boa perspectiva em relação ao seu futuro no Inter. Quem não terá futuro no Inter, e este negócio já foi fechado, inclusive o jogador já desembarcou no seu novo clube, é o lateral esquerdo Ramon, contratado pelo Internacional junto ao Olympiacos da Grécia. O Inter pagou 9 milhões de reais pela vinda desse jogador. O Ramon, que não teve oportunidades, sequência, e não aproveitou as oportunidades que teve aqui, está sendo emprestado ao Vitória da Bahia. Ele desembarcou na capital baiana na noite desta segunda-feira e assina um contrato de empréstimo com o Vitória da Bahia pelo restante da temporada. Existe uma opção de compra de 1,5 milhão de euros caso o Vitória deseje, mas o Vitória faz a contratação do Ramon, portanto, que vai buscar ter mais minutagem lá, e o Inter vai em busca de um lateral esquerdo no mercado nos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tá valendo a Liga do Milhão KTO. Nessa terça-feira a gente já vai ter jogos importantes pela Libertadores da América, também pela Copa do Brasil, jogos decisivos de Série B do Campeonato Brasileiro, e tudo isso conta pontos na Liga do Milhão da KTO. Joga lá com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!